Boa noite, irmãos e irmãs que nos assistem pelas plataformas digitais e pela atividade FM 87.9. Intenções da Santa Missa: Jefferson dos Santos Silva, Vladimir Guimarães, 7º dia, Maria das Virgens, Matias Ribeiro da Silva, Maria Anunciada Soares, Maria Pereira Lima, Alcino Barbosa, Josefa Lima, Alexandre Lima, Joana Lima, Santinha Soares, Maria Pureza Nascimento Ferreira, Valdete Guedes, Margarida Macedo Lima, Edson Borges da Gama, Saulo Ribeiro Lima, Anderson Soares Fonseca, Benjamin Borges da Gama, Josefa Borges da Gama, Domingos dos Santos Regis. Irmãos e irmãs, cada um de nós recebeu de Deus dons e habilidades pessoais, talentos morais e espirituais, para serem colocados a serviço do reino dos irmãos. Que saibamos reconhecer os nossos e não os enterremos. De pé, vamos acolher o nosso celebrante cantando. Chamaste para caminhar na vida comigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por meio das plataformas digitais e também que nos escutam por meio da Rádio Atividade FM. Que bom podermos usarmos destes instrumentos que Deus nos favorece para que a sua palavra chegue até você. Queremos aqui desde já agradecer a Messias da Rádio Atividade FM, que deu um jeitinho aqui. A rádio mudou de lugar, por isso não foi transmitida a missa de domingo, mas hoje ele fez um improviso para que essa celebração pudesse chegar até você. Então a ele o nosso agradecimento no início dessa celebração. Missa é isso. A palavra Eucaristia, na sua origem, já diz o que é: ação de graças. Colocar diante de Deus tudo o que lhe pertence, inclusive a nossa vida, e sermos gratos por tudo que recebemos das mãos dele. Mas como ser grato diante do fato de que, por vezes, Deus chama para si aquilo que o nosso coração pensa ser nosso. Nessa Eucaristia de hoje, nós nos unimos à família do jovem Vladimir, que se encontra aqui presente nessa Eucaristia, para dizer ao Senhor: acolha, Pai, porque é teu, não é nosso. Mas é difícil fazer isso. Como é difícil também para a família de Jefferson dizer também: Senhor, é teu, não é nosso. Como é então que é possível viver essas coisas? A partir da fé. Sem a fé é impossível compreender esses fatos. Por isso, sabendo que por vezes em nós nos falta esse dom da fé, e esse dom que, quando por vezes é tão pobre em nós,
nos conduz a ocasiões de pecado, vamos reconhecer nossas fraquezas e limitações para celebrarmos menos indignamente os mistérios do Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nessa oração de coleta, vamos colocar a família de Vladimir e de Jefferson, para que Deus lhes dê o conforto necessário para viverem esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração uma palavra de Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciões, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha um rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graça ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daqueles que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo, 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 Senhor Deus
onipotente, Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai no alto céu do seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grande e majestosa. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. Mas como invocarão eles que não queiram? E como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram um embaixador atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço.
pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tu recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se Santo Antônio recebesse a metade desses fogos, ia ser uma trezenona bonita retada, viu? Meus queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no clima da festa da democracia, que em nossa cidade, com todos os percalços, se deu de forma bonita. Por quê? Porque ninguém morreu, no sentido de se matar. Todo mundo sobreviveu. Tem umas arestazinhas de quem não tem fé, que vive ofendendo as pessoas, mas esses a gente entrega ao tempo e a Deus, que dá resposta a tudo. Mas, graças a Deus, tudo está percorrendo na mais perfeita harmonia e nas gozações próprias da política, né? Seja quem ganhasse, a mangação seria feita. Então a gente tem de se adaptar, não é? Isso faz parte. Agora, que seja uma diversão respeitosa. Por quê? Por quê, padre? Porque o outro é seu irmão. Porque você não é bodegueiro para estar dando troco. Tem gente que diz: ah, padre, eu tenho de fazer porque eu tenho de dar o troco. Me deram muita piada. Você é pior do que quem lhe deu piada, porque mostra que não tem grandeza. Então, esse também é o tempo da gente mostrar e dar testemunho daquilo que encontramos. Então, um católico que participou do processo eleitoral como cidadão, que é uma coisa bonita, que trabalhou na campanha como cidadão, que é uma coisa mais bonita ainda, defendeu o que acredita, não deve desrespeitar o irmão que votou ou que pensou diferente. Por quê, padre? Porque ele é seu irmão. E diante de Deus você vai prestar contas se ferir o seu irmão. Ah, padre, mas eu fui ferido. Mas você é diferente. A você não é dado esse direito. Por quê? Porque você encontrou algo que é maior do que todas essas coisas. Quando a gente encontra algo que é maior do que todas essas coisas, tudo fica pequeno diante do encontro. Eu acho bonito. A liturgia da palavra da 33ª semana do tempo comum nos lança dentro da dinâmica daquele que vem. É interessante, tanto a primeira leitura do livro do Apocalipse, que narra uma liturgia celeste, como o evangelho que acabamos de ouvir, fala daquele que vem. Aquele que vem, que veio, que vem e que virá um dia, como disse o livro do Apocalipse. Quem é esse, padre? O Criador de todas as coisas. Ele vem e chega na vida de todo homem e de toda mulher, nesse nosso peregrinar humano. Por isso que nós devemos viver como pessoas que estão sempre de partida, porque não sabemos nem o dia e nem a hora do nosso encontro. Mas como é difícil viver como quem está partindo. Como é difícil no mundo que nos ensina tantos apegos,
vivermos como pessoas que não pertencemos a essa realidade. Viver como pessoas que não pertencem a essa realidade não se prova nos discursos, não se prova nas músicas bonitas, não se prova nas liturgias enfeitadas, não. Se prova no testemunho. E é isso que a liturgia da palavra de hoje nos convida a sermos neste mundo. Testemunhas de algo que encontramos. Discípulos de um mestre que caminha conosco. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o evangelho que nós ouvimos, o evangelho de São Lucas, ele foi escrito por volta do ano 85, começo dos anos 90. E isso não é 90 que a gente conhece, que foi antes de 2000, não. É do ano 90, que ainda não é nem o ano 100. Pensem isso. Ele foi escrito há quase 1950 anos atrás. É tempo ou não é? É muito tempo. Jesus já havia nascido, havia vivido, havia morrido e havia ressuscitado. E na comunidade havia uma esperança: ele vai voltar. Mas aí passou um ano da ressurreição do Senhor, ele não voltou. Passou 2, ele não voltou. Passou 3 anos, ele não voltou. Nós agora estamos dizendo que já passaram-se mais de 80 anos do seu nascimento e ele ainda não havia retornado. Estamos há 2000 anos desses acontecimentos e ele ainda não voltou. Qual é a tentação quando o Senhor tarda a vir, daqueles que querem ser seus discípulos? Viver de qualquer jeito. É isso que o evangelho de hoje está dizendo. Pessoas que vivem de qualquer jeito, como se o Senhor não fosse voltar nunca. Então, para esses, o dia do Senhor sempre vai ser um dia de surpresa, de agonia, de angústia, de pavor e de medo. Por quê, Padre? Porque tudo aqui é muito breve. Nós não nascemos para cá. Nós nascemos para lá. Nós não nascemos para aqui. Nós nascemos para um lugar mais distante, que a gente só contempla nos sonhos. É isso que a primeira leitura de hoje está dizendo. Alguém que sonha o sonho de Deus. João, o presbítero, o ancião, o autor do livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse? Alguém que está sonhando o sonho de Deus. E no sonho de Deus, o mal sempre será derrotado. Quando a gente às vezes lê o livro do Apocalipse, ou escuta gente besta que não sabe nem o que está falando, explicando o livro do Apocalipse, aí a gente espera que vai acontecer não sei o quê, que vai surgir uma besta, que vai aparecer não sei o quê. Isso é tolice. Tudo isso já se deu. As bestas sempre existiram e sempre existirão. Uma pessoa mal tem besta fera pior do que essa? Alguém que é capaz de tirar a vida do outro tem demônio pior do que esse? Alguém que rouba o sossego e a dignidade do outro tem mal maior do que esse? Alguém que usa do poder para oprimir os mais fracos tem besta pior do que essa? É essa a besta que o livro do Apocalipse está falando, que sempre existiu na história do mundo. Mas esse poder dela é temporário. Ela sempre irá perder, porque a Deus é que pertence o verdadeiro poder. Veja você, meu irmão, minha irmã, o homem mais poderoso desse mundo cai com a gripe. E agora o homem mais rico pode morrer de uma. E o dinheiro não compra a sua saúde ou a sua salvação. A pessoa mais importante desse mundo, com uma topada, pode se encontrar com Deus. Veja que importância tola. Alguém que não resiste a uma queda. Então, o livro do Apocalipse hoje nos revela onde está o verdadeiro poder. O verdadeiro poder está em Deus. É bonito. São João, que escreveu esse livro,
ele estava no exílio. Vocês sabem o que era alguém exilado? Ele foi colocado numa ilha sozinho, estava vivendo a solidão. Mas sabe qual é a beleza quando a gente tem Deus? Porque Ele sempre dá um jeito de nos alcançar. Não tem ilha que nos isole dele. O seu amor sempre nos alcança. E nesse isolamento, na ilha de Patmos, João vai sonhar o sonho de Deus e vai confortar os irmãos por meio de uma linguagem metafórica que só as pessoas de fé vão entender. Veja bem, a primeira leitura de hoje narra uma liturgia celeste. O que é isso? Uma missa. Olha, ele diz: eu tive uma visão do trono de Deus. Então esse trono era glorioso, ele era reluzente. Aí ele começa a dar tudo que revela o poder e a grandeza do mundo. Ele era de jaspe, a luz era como se fosse de esmeralda. Tá vendo, olha, tudo que o mundo acha que é grande e poderoso. Mas o que é a grandeza? Aquele que estava sentado no trono. Porque do trono saía trovões e vozes. A voz de Deus que troveja sobre o mundo e faz o homem se calar. E ele diz: e quando do trono se emitia esse barulho, veja bem, é uma liturgia. Na frente do trono tinham 7 velas acesas. Numa missa solene, a gente coloca 7 velas sobre o altar. Quando o bispo está presente, tem 7 velas na liturgia. Está vendo como ele está falando de uma missa? Quem era que estava diante do trono do Todo-Poderoso? 24 anciões. O que é o ancião? O episcopo, o líder da comunidade. Aí aqui nós podemos ver 12 anciões. O que é isso, padre? O Antigo e o Novo Testamento. As 12 tribos do Israel antigo e os 12 apóstolos, que agora ficam diante de Deus. O que é isso? A história da salvação. O Deus que encontrou em Abraão agrado e agora confirma esse agrado na igreja do seu filho Jesus. Mas é bonito entender essa liturgia, porque diante de Deus, tanto aqueles da antiga como da nova aliança são todos irmãos. Eles se assentam no mesmo lugar. O que isso quer dizer, padre? O céu é para todo mundo. É isso. No céu não tem divisão. No céu não tem igreja. No céu não tem nem padre. No céu somos todos irmãos. Quando você vê alguém que fala de um céu que não lhe cabe, não acredite. Não acredite. Porque Deus que é Pai, a casa do Pai tem lugar para todo mundo. Então quando você vê alguém pregar um céu que não cabe o outro, desconsidere essa pregação e nem dê ouvidos a essa pessoa. Então aqui nessa liturgia do céu, os irmãos em suas diferenças estão unidos. Veja como se trata de uma liturgia celeste. E eles, do trono sai uma voz, entoa: Santo, Santo, Santo. Onde é que a gente diz isso? Na missa. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Veja, uma liturgia celeste. É isso que São João está dizendo. Na Eucaristia, a gente se encontra com as coisas do céu. Mas para entender isso, tem de ter os olhos no céu. Por que a missa não é para todo mundo? Por isso. Porque para entender a missa, tem de ter o olhar em Deus. É bonito ver que na visão de João é uma portinha que se abre e diz: venha ver aqui o que é que está acontecendo. Por isso que eu acho bonita essa visão. Na igreja, quando a gente chama o outro e o outro não sabe o que está acontecendo, ele tem de ficar calado para contemplar. E a partir da contemplação entrar no mistério. Quando é que a gente sabe que uma pessoa que não tem fé entra na igreja? Que ela já entra dando boa noite, pegando na mão dos outros. Ela nem entende que ali se está se dando uma liturgia.
uma liturgia celeste, onde o céu e a terra se encontram. E isso é algo muito raro e fino. Mas por que, padre, o céu e a terra têm de se encontrar na missa? Porque senão a nossa vida perde a esperança, perde o sentido. Já pensou a gente viver nesse mundo sem sinal nenhum de que a nossa vida vai além? Já pensou, vocês que estão celebrando a entrega de um filho, de um irmão, de um primo, de um sobrinho a Deus, viver imaginando que tudo acabou, que a última palavra foi aquela pá de terra que vocês viram jogar em cima de um caixão? Seria desesperador. Mas em Jesus e em Deus isso não existe. A liturgia nós celebramos pelos mortos justamente por isso, porque a gente acredita que tudo está em Deus, e se está em Deus, não está distante de nós, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele ali estará. Quando a igreja se reúne e reza, ali está a presença de Jesus, não apenas no pão, na Eucaristia, mas na palavra que é ensinada e anunciada. É bonito, ainda dentro do livro do Apocalipse, dona Dilma, fala que dentro dessa liturgia, diante do trono, tinham 4 seres. 4 seres. Um leão, um touro, uma águia e um homem com aspecto de anjo. Os evangelistas são representados por isso. Mateus é o leão, Lucas é representado por um touro, Marcos por um anjo, João por uma águia. Vocês estão vendo que se trata de uma liturgia? 7 velas, 7 seres, 4 seres, os 4 evangelhos e uma assembleia de reis do Antigo e do Novo Testamento. O antigo povo de Deus e o novo povo de Deus. E para onde esse povo está a caminho? Onde foi que eles chegaram? No céu, a nossa casa. E é isso que Jesus, no evangelho de hoje, está dizendo aos seus discípulos. Um rei vai para uma cidade distante para lá conquistar. Quando ele sai de sua cidade, ele recebe embaixadores que dizem: nós não queremos mais você, que você volte e nos governe. Mas antes de ir, o que é que ele faz? Ele divide seus bens entre os seus amigos. E diz o evangelho que ele dá 100 moedas de ouro, uma mina a cada um. E diz: quando eu voltar, vocês me devolvem. Mas o evangelista faz questão de dizer que esse rei, ele é severo. É bonita essa visão. É exigente. Por quê, padre? Porque triste de quem ama que não seja exigente. Uma mãe que não dá um amor exigente aos filhos, deseduca os filhos e perde. Um pai que se torna parceiro dos filhos, perde os filhos para o mundo. O amor verdadeiro não é o amor que diz sim, mas é um amor exigente, que exige que o outro seja bom, seja melhor do que o que ele quer ser. E diz que esse rei exigente, que ninguém quer que ele volte, um dia ele vai voltar. E quando ele volta, ele pede contas daquilo que deu. Diz que, certa feita, um grupo de gente muito santa chegou para o julgamento diante de Deus. Isso é uma historinha. Aí diz que uns mostravam as mãos sujas, com calos, com coisas, e Deus olhava aquelas mãos, algumas até imundas, e dizia: pode entrar. E outro chegava com a mão toda melada, até de merda, ele dizia: pode entrar. O que era isso? As misérias que cada um carrega em si. E Deus, ao olhar, era misericordioso, dizia: pode entrar. De repente chegou um com as mãos limpas. Aí disse, viu os outros todos que já tinham entrado com as mãos sujas, se sentiu bom demais. Aí disse: olha aqui, Senhor, veja minhas mãos, não são como as deles não, viu?
As minhas mãos são limpas, porque eu sou conhecedor da palavra. Eu preguei, eu evangelizei, eu anunciei, eu fui bom, eu paguei meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Deus, ao olhar para as mãos desse, diz: mas você não pode entrar aqui. Mas por que, Senhor, se eu fiz tudo isso e minhas mãos estão limpas? É, meu filho, está limpa, mas também está vazia. Você não ajudou ninguém, você não amou ninguém, você viveu para fazer as coisas para se engrandecer. E aqui não entra quem é grande, entra quem serve. E ninguém serve sem sujar as mãos. Os discípulos vão ter de aprender isso. Diante de Deus a gente não pode se apresentar de mãos limpas, vazias. E Jesus vai contar essa história. Quando ele volta, pergunta a um: o que foi que eu lhe dei? O que foi que você fez? Eu rendi 1000. O outro: eu rendi 5000. O outro: eu rendi nada. Eu escondi, eu guardei, porque eu tive medo, porque o Senhor é muito exigente. O Senhor tem um amor muito severo. Então eu preferi não fazer nada, não me misturar com os outros, não me sujar. Eu preferi fingir santidade. E a esse o rei dirá: tome tudo que deu nele e dê a quem tem mais. Porque o dom que não é colocado a serviço, ele deixa de ser um sinal de vida e se transforma em medo e morte. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o Senhor virá. E eu lhe faço uma pergunta: se ele vier, como é que ele vai encontrar suas mãos? Limpas, como sinônimo de vazias, de uma pessoa que nada fez? Ou ele vai encontrar algo além do que o que ele deixou? Jesus conta essa parábola porque ele vai para Jerusalém. Ele é o rei. Lá ele vai ser rejeitado, lá ele vai ser morto, e todo mundo vai perder a esperança. Mas aquele que multiplica o dom da fé, mesmo quando tudo parece impossível, esse vai receber 100 vezes mais do que aquilo que deu. Para a senhora que perdeu seu filho, essa é a única coisa que eu tenho a lhe dizer: tudo que a gente entrega a Deus não se perde, Ele nos devolve em dobro. A morte do seu filho diz muito à cidade de Canudos. Por quê, padre? Porque diante da morte a gente descobre o que de fato importa. O que de fato é importante. Tudo que ele achava que era grande, nessa última hora, para vocês viram que era pequeno. Tudo que talvez ele dava muita importância, vocês viram que na última hora não tinha importância nenhuma, porque não foi capaz de curá-lo. Mas uma coisa não o faltou: a misericórdia de Deus, que sempre dá um jeito de nos alcançar. Às vezes olhar para um jovem que morre com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, é quase impossível a gente arrumar um porquê, e principalmente quando é uma morte súbita. Mas a nós cabe assim pensar de um jeito: tudo que Deus faz é bem feito. Às vezes até para que a gente não se perca, Ele nos chama antes do tempo, porque nos quer junto dele e não nos quer longe. Pense nisso. Deus o quis antes perto dele. Talvez seja um livramento que agora a gente não entende, mas que num dia, naquele dia do nosso encontro definitivo, a gente vai poder olhar e perguntar e receber a resposta que o nosso coração pergunta. Que essa certeza de fé nos anime. Em Deus nada se perde, e um dia todos nós iremos nos encontrar, e que esse encontro encha o nosso peregrinar humano ainda por aqui de esperança. Esses dias, e aqui eu concluo, eu tive um piripaque, tive uma queda de pressão, e a minha secretária saiu gritando, a outra saiu, e corre um, corre outro.
E quando ela chegou na minha frente, ela, depois veio Dona Dilma, dizem que eu estava sem cor, parecendo que estava morrendo. E quando ela olhou para mim, assim, minha vista estava escurecendo, não estava vendo ela direito, que a pressão estava lá embaixo, estava 5/4, já indo. E ela, padre, fale comigo. Eu digo, ô Edilene, você já é tão feinha, minha filha. Normalmente eu lhe vendo assim, toda borrada, aí é que você fica esquisito. Se eu morrer, seria essas últimas palavras que diriam o que eu disse. Por quê? Porque até na morte a gente tem que ter bom humor. Por quê, padre? Porque quem sabe a quem serve não tem medo do que encontra. Nunca percam isso de vista. Eu sei a quem eu entreguei minha vida. Eu sei que na minha última hora Ele vai se levantar para me acolher. Eu sei, olha, escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu sei que a morte não tem a última palavra sobre mim. Por isso que eu não temo a ninguém além de Deus. Pense, vocês ganharam um padre que não tem medo de ninguém, só de Deus. Por quê? Porque quando a gente está nele, o outro não pode nos tirar nada, porque nós já temos tudo. É isso que Jesus quer para os seus discípulos, e é isso que eu peço a Ele a cada dia. Sou perfeito? Deus sabe que não. Vez por outra dou uns gritos nenhum, brigo com outro, mas vou chegar diante de Deus dizendo, gritei e briguei porque o Senhor me disse que tinha de ser exigente. E um amor que não é exigente não é amor. Que Deus me ajude para naquele dia, último e derradeiro do meu encontro e também do seu encontro com Ele, a gente possa estar preparado. Porque se a gente estiver preparado, a morte não é o fim, é só o começo daquilo que sempre o nosso coração desejou. Uma felicidade que o mundo não é capaz de nos roubar. É essa felicidade que Jesus oferece à sua igreja hoje. Na relação com Deus, a gente descobre que Ele é a única coisa que era, que é e que sempre será. E que todo aquele que o encontra e professa como no creio, você é aquele que era, que é e que vem, o Criador Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esse que acredita nessa fé que a gente professa, esse, ainda que morra, viverá. Não é uma fé bonita? Então, se orgulhe dela, cultive ela, anime ela, porque só assim é possível a gente atravessar pelo deserto desse mundo sem se perder jamais. Que Deus seja louvado, agora e para sempre. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece todos respondam. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Por todas as pessoas que rejeitam os apelos da graça por causa dos seus medos ou do egoísmo, nós vos pedimos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Por todas as pessoas que estão obstinadas no pecado, para que se abram ao Espírito Santo que perdoa e vivifica, nós vos pedimos. Senhor Deus de amor, ouvi-nos. Por todas as pessoas que não conseguem reconhecer os seus dons pessoais e espirituais, para colocá-los a serviço dos outros, para que recebam essa graça, nós vos pedimos. Senhor Deus de amor, ouvi-nos. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossas vidas,
que é a nossa maior riqueza. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos o sacrifício para a glória do seu nome. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, Jefferson dos Santos e Vladimir Guimarães. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salva. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu peguei meu barco, eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho.
morri, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. E agora eu trago uma notícia boa. Por isso que eu quero que você que me escuta nessa missa, espalhe essa notícia como se espalha uma boa notícia. Não como se espalha a fofoca. Por quê? Porque a gente nunca espalha a fofoca do jeito que ouviu. Ainda acrescenta mais algumas coisas. Então, eu quero que vocês espalhem como uma boa notícia. Que boa notícia é essa, padre? No dia... Semana que vem, agora é 22, se não me engano, não é? Na outra semana, de sábado agora a 8, nós reabriremos a matriz de Santo Antônio para o culto público. Que é isso, padre? Durante a pandemia, nós passamos mais de 8 meses de igreja fechada. Começamos a flexibilizar um pouquinho assim, quando morre alguém, como o sobrinho de Dona Rosalina, que é da igreja, animadora do dízimo, junto com sua cunhada, a gente vai e reabre para acolher a família. Por quê? Porque a igreja é o hospital, onde o remédio é Deus. O único que é capaz de curar as feridas de nossa alma. Então, de sábado agora, veja bem, a 8, nós teremos um ato público para a reabertura da matriz de Santo Antônio. Que ato público é esse, padre? Filme ali a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quando começou a pandemia, nós trouxemos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, primeira padroeira dessa região aqui, da Fazenda Cocorobó, quando ainda lá no Denox, onde os fiéis de Canudos, aqui dessa região, que moravam por aqui, buscavam o seu olhar materno, para ter esperança de que a nossa humanidade, embora com seus limites, é glorificada em Deus. É por isso que a gente olha para a Virgem Maria. Pode voltar para mim. É porque em Maria nós vemos que nós nascemos para dar certo. Ela diferente, reservada desde o princípio para ser a mãe do Salvador. Nós, feitos da mesma matéria, precisamos seguir esses exemplos para dizer que é possível viver a santidade nesse mundo. É possível, como a Virgem Maria, se manter de pé, como ela ficou aos pés da cruz, mesmo quando tudo parece contrário. Essa pandemia, parece que a morte tem mais força do que a vida, mas ela não tem. O mundo registrou o maior índice de mortes terça-feira pela pandemia. Por quê? Porque o povo está vivendo como se não tivesse pandemia. Muita gente. E a gente vê isso muito aqui, até aqui em Canudos mesmo. Eita, padre, mas nesse período e o senhor vai abrir a igreja? Vou. Por quê? Porque tem necessidade que é maior. Tem muita gente ferida, que se feriu por bobagem e precisa de remédio. E tem remédio melhor do que Deus? Então, na casa de Deus, nós católicos iremos dar um testemunho. Somos todos irmãos. Aqui não tem ninguém diferente do outro. Somos todos irmãos. Aqui não tem grupos. É o único grupo, o da família de Deus, que se reúne em torno da palavra e da Eucaristia para encher a vida de esperança. É por isso. É bonito. Vou fazer a ousadia de citar o nome delas.
Durante toda a campanha, essa igreja era arrumada por duas figuras que nunca faltavam: Nenzinha e Luciana. Aparentemente lados opostos na política. Os maridos, cada um pelo um grupo político. Mas aqui, as duas são irmãs. Não é a política que divide, mas é Cristo que une. Eu estou dando o exemplo delas, mas o exemplo delas é de quase todo mundo que participou da igreja nesse período eleitoral. Não tinha grupo, tinha irmão. E a gente se tratava como irmão. Precisamos desse testemunho no mundo. Por que a igreja não tem lado? Por isso. Porque somos todos irmãos. Vocês nunca vão ver o padre Jailton dizendo: eu sou de tal lado. Não, eu sou do lado de Jesus. Por quê? Porque esse não me deixa no caminho. Esse vai comigo até a cruz. E quando eu morro, ele vai mais além. Esse me acompanha. Esse não me trai nunca. Esse é a aliança que faz comigo. Ele é fiel por toda a eternidade. Então, apenas a esse eu pertenço ao grupo de Jesus. Por isso não queiram me botar cabresto, viu? Porque se eu sonhar que nego anda me botando cabresto, dizendo que eu sou daqui ou dali, eu vou ter uma conversinha de pé de ouvido em sua porta, viu? Porque você vai ter de provar. Então, eu sou de Jesus. Por isso que a igreja vai ser reaberta. Mas, padre, a pandemia agora que vai aumentar. Mas você não pensou nisso quando você estava se aglomerando para cima e para baixo. Então, aqui na igreja nós faremos tudo possível para cumprirmos as regras. Tem muito canto aí que está aberto, atuiado de gente. E ninguém foi lá fechar. Aqui nós não vamos atuiar de gente, não. Mas também não vamos dizer só vem fulano. Não. Vai estar aberto para todo mundo. Quando lotar a quantidade que é permitida no distanciamento aqui, a gente espalha pelo pátio. Por quê? Porque é a casa de todos os filhos. E eu sou um pai que não vou botar um filho para fora. Eu não vou botar meu filho para fora. Se ele precisa, ele entra e se espalha. O largo onde se dança forró vai ser o largo onde, se for necessário, se escuta a palavra de Deus. Vai estar aberta a todos. A todos. Então, de sábado agora, desse que vem, a 8, nós iremos, que é a véspera do primeiro domingo do Advento, nós iremos fazer uma grande carreata. Por isso que você tem de espalhar essa notícia, para levar a imagem de volta à igreja do Denox. Vamos ver se damos um jeito daquela igreja ser aberta todo dia, para quem quiser rezar também. Então, vamos levar a imagem da Virgem de Fátima de volta para sua casa. Ela veio para a casa do seu filho Santo Antônio, porque um filho que não cuida da mãe não é um bom filho. Então ela veio para cá para cuidar do filho. Agora ela vai voltar para sua casa. E nós vamos ver quem são os filhos que acompanharão a mãe. Olhe, triste de um católico que tem medo de mostrar que ama Maria. Vi uma coisa tão bonita: você nunca vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus. Você só vai pecar quando você conseguir amar Maria mais do que Jesus. Você consegue? Se você não consegue, então você nunca vai pecar amando a Virgem Maria. Porque a nossa vida, o nosso céu é rico. Lá nós já temos irmãos, nós temos uma mãe e temos um pai. É uma família. Por isso que a gente tem de se orgulhar dessa família, que nem a morte nos separa. Viu? Então espalhe essa notícia. Padre, eu não tenho um carro. Vá nem que seja de carrinho de mão, mas não deixe de ir. Eita, padre, e agora? Eu não arrumei carro de ninguém para ir. Bote sua máscara e vá a pé. Mas vá. Não deixe de demonstrar sua fé, porque senão vai ser contraditório. Tanta multidão reunida para algo que é passageiro, e os filhos da igreja não se reunirem para algo que é eterno. Então nós iremos. Vamos cumprir todas as medidas de distanciamento.
E que horas, padre? Às 6 horas, o sino da matriz de Santo Antônio soará. De forma bonita. Mais longa do que o costume. E nós iremos começar a nossa reza. Aqui. Quem não tem carro, vai a pé. Mas não pode ficar sem ir. E nós iremos em procissão e carreata até a igreja do Denox. E lá vamos pedir à Virgem, que sentiu a nossa dor, que conhece a nossa humanidade, que nos assista, que nos acompanhe, que não nos desampare. E no domingo, solenemente, iremos rezar a Santa Missa do primeiro domingo do Advento, já com a igreja aberta. Que horas, padre? 18 horas. Por que tudo 18 horas? Para vocês não perderem um costume. Só vai ter uma mudança. A missa de quarta-feira não vai ser mais quarta-feira. A partir de sábado a 15, da primeira semana do Advento. É muita informação, não é? É não. Que a gente espalha fofoca e pode ser 1000 e a gente guarda tudo. Então isso a gente também pode guardar, não é? A missa de quarta vai ser na quinta. Por quê, padre? Porque nós faremos a hora da graça. Que é isso? A missa, no final, a adoração ao Santíssimo. E Jesus, eucarístico, vai caminhar por entre sua igreja para curar as feridas da alma de tanta gente que precisa ser curada. Então não deixe de participar. Vamos reabrir em grande estilo. Por quê? Porque a Deus o melhor. Por isso que essa semana nós iremos, viu? Quem conhece um rapaz chamado Nozinho, eu estou esperando por ele essa semana, para ele fazer um serviço de gesso aqui na Capela do Santíssimo, onde nós iremos reformar e pintar. E assim a gente conclui o que foi prometido ao longo da trezena. Já reformamos as lajes, já distribuímos cestas básicas, já doamos tijolos, agora vamos reformar essa parte de cá da igreja. Tá certo? Para tudo isso acontecer, a gente vai precisar de sua ajuda também. Por isso que nós faremos uma rifa que iremos distribuir a partir do primeiro domingo do Advento, que vai ser sorteada no dia 6 de janeiro, no dia de Reis. Para quê, padre? Para fechar as contas do ano que passou. Então a rifa vai ser de uma bicicleta, um celular e R$500. Agora é moda o povo andar de bicicleta, pronto. Então vão ganhar uma bicicleta bonita, doada por Dona Detinha, como é o nome da loja, Dona Detinha? Da Eletrolar, que nos doou, um celular que o padre conseguiu com um amigo, e os R$500 que o padre conseguiu com ele mesmo. Então, nós iremos fazer uma rifa desses três prêmios. E vai ser o jeito da gente começar o ano sem dívida. Por quê? Porque estamos há mais de 10 meses quase sem oferta nenhuma, a não ser a do dízimo. Não brigamos com o prefeito para reabrir a igreja, porque aqui o nosso interesse não é dinheiro, é a vida de cada um. A gente não foi para a reunião exigir que reabrisse a igreja, e nem atuamos a nossa igreja de gente, botando a vida e a fé dos outros em risco. Por quê, padre? Porque muita gente de fé está morrendo também. O vírus não escolhe quem tem fé e quem não tem. Ele mata todo mundo. Então a gente tem de cuidar de todo mundo. É por isso que a gente manteve fechado. Por que vamos reabrir agora, padre? Porque tem muita gente que está contaminada com outro vírus, que é pior do que o coronavírus. O vírus do ódio, da indiferença, da mágoa, do rancor. Isso é pior do que o coronavírus. Por quê? Porque não permite eu ver o outro como meu irmão. E se eu não enxergar o outro como irmão, eu não vou para o céu. Então guarda esse recado. É muita coisa. De sábado a 15, carreata e procissão para levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima até a igreja do Denox. No domingo, Santa Missa de reabertura da igreja. Por isso você tem que chamar todo mundo a participar. E, por último, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, após a missa, nós teremos um momento pequenininho
de adoração. Ao longo da manhã o Santíssimo vai ser exposto e durante a missa ele vai ser recolhido para a missa, e depois da missa nós teremos o momento da bênção com o Santíssimo Sacramento. Tá certo? É boa ou não é a notícia? É boa, né? Eu sei que você está dizendo aí em casa que é boa. Então espalhe essa boa notícia para quem você escuta. Rezemos uma Ave Maria por todas as pessoas que foram eleitas para servir o povo. Veja bem o que foi que eu disse. Servir. É isso que já dá até origem ao nome. Todo mundo que exerce um cargo público é chamado de servidor público. É servidor do povo. O povo não é seus, não são, o povo, as pessoas não são seus servos. Não, pelo contrário, eles são servos de todos. Então são servidores públicos, servidores do povo. E isso é fácil? É não. Olha, exercer cargo público não é fácil. A gente nunca vai agradar a todo mundo. Nunca vai satisfazer a vontade de todos. Só Deus. Por isso que a gente precisa dele. E a gente precisa rezar também por nossos políticos. Eles às vezes já não são grandes coisas. Se a gente não reza, fica pior ainda. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ajude todos aqueles que foram eleitos a servirem o povo de coração aberto e a não dividir, mas a unir todo o povo de Canudos, porque é para isso que um representante é eleito, seja no legislativo, seja no executivo de um município. Unir as pessoas, criar pontes. Um bom político é aquele que cria pontes, que une todo mundo, embora sejam diferentes, mas governa para todo mundo. Que aqueles que foram eleitos consigam ter essa mentalidade de governar para todos, de servir a todos, sem distinção, assim como é o projeto de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por cada um deles e de modo particular pela família de Vladimir, que partiu amanhã, vai fazer 7 dias, nos dando uma grande lição. A vida é curta. Não percamos tempo com bobagem. A vida é curta e é feliz de quem vive para Deus, porque esse, ainda que morra, viverá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.